Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa aula de número 33, que falará sobre ecologia da restauração. Na aula anterior, o nosso tema foi recuperação de áreas degradadas, então nós vimos inclusive o conceito do que seria uma área degradada. E hoje estudaremos então a ecologia da restauração. E nós podemos defini-la da seguinte forma, como sendo um estudo científico que apoia a prática de restauração ecológica, que é a prática de renovar e restaurar ecossistemas e habitats degradados, danificados ou destruídos no meio ambiente por meio da intervenção e ação humana ativa. Visto que na aula anterior, na verdade nós vimos na aula anterior que um processo de recuperação de uma área pode ocorrer de forma natural, porém isso vai ser gradual e lento e poderá demorar séculos dependendo do grau de degradação daquele ambiente. Por meio da ecologia da restauração, que apoia essa prática de restauração ecológica, nós podemos fazer isso de forma mais rápida, ok? Do que aconteceria naturalmente, sem a interferência aí humana, ok? Então, um exemplo de ação da ecologia da restauração seria a recuperação de matas ciliares. E o que seriam as matas ciliares, Elas correspondem à vegetação que se encontra nas margens dos rios, conforme vocês podem observar nessa imagem. E por que é tão importante, ou melhor, por que são tão importantes as matas ciliares? Porque, além de evitar que as águas das chuvas levem sedimentos para os rios, elas evitam também que o próprio rio ele cause erosão aí na borda, E fazendo com que haja o assoreamento. Então, isso também pode influenciar nas comunidades ribeirinhas que vivem nas bordas também desses rios. Por isso, elas são tão importantes e devem ser preservadas e principalmente restauradas, caso elas sejam degradadas. Mas, além da recuperação das matas ciliares, nós também temos aí outros exemplos, Aqui, como cita para vocês, está lá no livro, além da recuperação de áreas degradadas com o reflorestamento de espécies nativas, que são espécies já daquela região, já são dali, há também outras técnicas, como a biorremediação e o incremento biológico, que nós também vamos estudar logo em seguida. Ok? Nas próximas telas, nós veremos aí o que é a biorremediação e o que é o incremento biológico. Mais importante é que seja levado em consideração essas espécies nativas, que são espécies do próprio local, como eu disse para vocês, e o manejo adequado dessas regiões aí, onde será feita essa recuperação, ok? E reduzir impactos negativos. Então, vamos agora ver do que se trata a biorremediação e o que ela utiliza, Ela vai utilizar de processos biológicos para transformar, degradar ou remover resíduos contaminantes do solo ou da água de um ambiente contaminado. Então, quais são o que é utilizado principalmente, É o emprego de micro-organismos, como bactérias, fungos, entre outros, são utilizados para remediar uma determinada situação. Por isso que nós chamamos de biorremediação. Nós utilizamos um organismo vivo para controlar uma determinada situação que ocorreu, um derramamento de óleo, e várias outras situações que nós podemos citar aí, pode ser utilizada a biorremediação, ok? Então, aqui como exemplo para vocês, temos vários micro-organismos que são decompositores, eles decompõem matéria orgânica e eles podem ser utilizados no esgoto, Então, eles conseguem converter esse material utilizado aí como fertilizante, após ser esterilizado tudo direitinho. E também é utilizada a biorremediação, conforme relata o livro de vocês, página 44, no derramamento de petróleo, como eu já havia mencionado, e a precipitação de material radioativo, como urânio, que é bem perigoso, em ambientes aquáticos contaminados. Então, são utilizados aí organismos para controlar essas situações. Então, vejam só quão interessante, E o quão importante é a utilização dessa técnica,
Dando continuidade, veremos o último item, que é o incremento biológico. Ele é diferente, né, da biorremediação. E como que ela é feita, né, o uso do incremento biológico? Ele vai ser utilizado, né, quando se quer adicionar algum nutriente ao solo, né, que tenha sido eliminado ou esteja limitado a recuperação daquela área. E quais exemplos eu poderia dar para vocês para ilustrar melhor? É o plantio aí de espécies, né, que auxiliam na fixação de nitrogênio no solo. Para as plantas, né, porque um solo pobre em nitrogênio, as plantas elas não vão se desenvolver bem. Então, é muito importante, né, para o crescimento delas. Então, o que é feito? Vão ser plantadas ali plantas que tenham a associação do micro-organismo que fixa nitrogênio nas suas raízes, né? Leguminosas, por exemplo, a leguminosa é um exemplo. E assim que esse elemento nitrogênio ele é reinserido no solo, ele fica disponível para outras plantas que poderão crescer e se desenvolver depois naquele mesmo local, naquela mesma área que antes foi degradada, né? E estava pobre nesse nutriente, que aqui no caso é o exemplo do nitrogênio. Também é relatado isso na página 44 do livro de vocês. Ok, pessoal? Agora eu vou pedir para que vocês façam os exercícios no livro de atividades, a página 19 e 20. Então, bons estudos. Até a nossa próxima live. Nos vemos. Até lá!